Bem-vindos à nossa aula de número 158. Deve ser. Depois eu vou descobrir, eu vou jogar isso no YouTube, que é onde ficam guardados os nossos vídeos de aula antes de ir para a plataforma. Vamos lá. Item 19, o padrão ouro. Então, os austríacos defendem o uso do padrão ouro em moedas que acabam tendo um resultado de não expansão monetária. Nós vamos então ler sobre o padrão ouro. Existe um subitem dentro deste capítulo, deste item, né? O subitem se chama cooperação monetária internacional, e é um fatos históricos maravilhoso. É um jeito de encerrar o item do capítulo 17, tá? Então, nós estamos no último item do capítulo 17, quando no 18 é a ação na passagem do tempo. Nós vamos fazer a leitura a partir do PDF, e eu gostaria que vocês se apaixonassem por esse item 19 tanto quanto eu e outros austríacos. Os homens escolheram os metais preciosos, ouro e prata, para servirem como moeda, graças às suas características físicas e químicas. O uso de moeda numa economia de mercado é praxeologicamente um requisito indispensável. Que tenha sido o ouro, e não outra coisa qualquer, o escolhido para ser usado como moeda, é apenas um fato histórico e, como tal, não pertence ao campo de estudo da catalase. Na história monetária também, tanto quanto nos demais ramos da história, somos obrigados a recorrer à compreensão histórica. Então, o Mises está falando lá de trás, quando ele explica que a compreensão histórica é subjetiva. Ele está dizendo que na história monetária também, tanto que nos demais ramos da história, somos obrigados a recorrer à compreensão histórica. Compreensão histórica. Compreender, eu compreendo de um jeito, você compreende de outro. Se alguém se apraz em denominar o padrão ouro de relíquia bárbara, vamos dar uma olhada nisso aqui. Lord Keynes, no seu discurso perante a Câmara dos Lordes, no dia 23 de maio de 1944, não poderá objetar que se empregue o mesmo termo para designar qualquer instituição de origem histórica. Então, se alguém acha bacana que se empregue, que denomine o padrão ouro como uma relíquia bárbara, então não pode se pôr contra que se empregue o mesmo ao designar a igreja, a fé, como relíquia bárbara, a fé, a, a família. Assim, o fato de que os ingleses falem inglês e não dinamarquês, alemão ou francês também é uma relíquia bárbara. E todo inglês que se opuser à substituição do inglês pelo Esperanto é tão dogmático e ortodoxo quanto aqueles que não manifestam entusiasmo por planos que visam administrar a moeda. Então, aqui ele está, Mises está aqui, ó, no Keynes. A desmonetização da prata e a implantação do monometalismo, ouro, foram provocadas por uma deliberada intervenção do governo nos assuntos monetários. É inútil querer saber o que teria ocorrido se tais políticas não tivessem sido adotadas. Mas não se deve esquecer de que não era a intenção do governo estabelecer o padrão ouro. O que o governo pretendia era o bimetalismo. Queria substituir a relação flutuante entre as moedas de ouro e prata, que coexistiam independentemente por uma relação rígida estabelecida por decreto. As doutrinas monetárias subjacentes a esses esforços interpretaram os fenômenos de mercado de uma maneira tão equivocada como somente os burocratas são capazes de fazê-lo. A tentativa de criar um padrão duplo de ouro e prata falhou lamentavelmente. Foi este fracasso que gerou o padrão ouro. O surgimento do padrão ouro foi uma consequência da esmagadora derrota dos governos e de suas doutrinas favoritas. No século XVII, os valores atribuídos pelo governo inglês às moedas metálicas resultaram numa sobrevalorização do guiné em relação à prata, fazendo com que as moedas de prata saíssem de circulação. Só ficaram em circulação as moedas de prata muito gastas pelo uso ou que, por qualquer outro motivo, estavam deformadas e com o peso reduzido.
Não valia a pena exportá-las ou vendê-las no mercado de metais. Foi assim que a Inglaterra adotou o padrão ouro. Nós vamos ver numa leitura muito ampla que eu vou fazer histórica, como uma aula extra sobre o padrão ouro, sem que fosse essa a intenção do seu governo. Somente mais tarde é que as leis tornarem, vocês vão entender, de jure o padrão ouro que já era de fato. De fato, aquilo que acontece sem precisar de lei para isso. E de jure, aquilo que precisa de lei para a coisa. Ah, o governo acabou desistindo de injetar moedas de prata no mercado e passou a cunhar apenas moedas fracionárias com um poder liberatório limitadas. Essas moedas fracionárias não eram moeda, eram substitutos de moeda. Seu valor de troca não decorria do seu conteúdo de prata, mas do fato de que podiam ser trocadas por ouro a qualquer momento, sem demora e sem custo, com base no seu valor nominal. Eram, de facto, notas bancárias impressas em prata, créditos que davam direito a certas quantidades de ouro. Mais tarde, durante o século XIX, de uma maneira análoga, o padrão duplo foi substituído na França e nos outros países da União Monetária Latina. União Monetária Latina. União Monetária foi formada em 1865 pela França, Bélgica, Itália, Suíça e mais tarde também pela Grécia. Embora não fossem membros, seguiram a política da União a Espanha, a Romênia, a Bulgária, a Sérvia e a Venezuela. E a Venezuela. O objetivo da União era manter a relação fixa de 15,5 onças de prata para uma onça de ouro. Então, mais tarde, durante o século XIX, 1801 a 1900, de uma maneira análoga, o padrão duplo foi substituído na França e nos outros países, né, pelo monometalismo ouro de fato. Esses governos, quando da quebra do preço da prata, no final dos anos 70 do século passado, teriam alto. Século passado é o século XIX, ele escreveu o livro no século XX, tá? Não é o nosso século passado agora, não. Teria automaticamente substituído o padrão ouro de facto por um padrão prata de facto. Suspenderam a cunhagem da prata a fim de preservar o padrão ouro. Nos Estados Unidos, a estrutura de preços no mercado de ouro e prata já tinha, antes do início da Guerra Civil, transformado o bimetalismo legal em monometalismo de ouro de fato. Depois do período dos greenbacks, surgiu-se um conflito entre os defensores do padrão ouro de um lado e os do padrão prata de outro. Só para que vocês entendam. O que Mises falou até agora é o seguinte: quando o governo quer definir rigidamente uma relação entre prata e ouro, isso não vai acontecer. Se aumentar a produção de prata, prata vai valer menos que ouro. E assim, mutatis mudante, o inverso. Os greenbacks foram um papel moeda emitido nos estados nortistas, no norte, que venceram a guerra, para financiar a guerra da secessão, que é o nome correto. Por que é o nome correto? Não foi uma guerra, uma guerra civil abolicionista para salvar os negros. Os estados do Sul queriam, efetivamente, se verem livres da ideia de federalismo, qual concordo plenamente. Os estados do Norte queriam federalismo, mandar em todo mundo. Obviamente que em determinado momento, Abraham Lincoln se viu em outra situação como chamar os negros para lutar, prometendo para eles a abolição da escravatura. E aí foi o que aconteceu. Foi um comprar a liberdade, que não está nada errado, pelos negros do Norte, mas que gerou um problema, obviamente, natural, de nunca se entenderem o Norte e o Sul, os Yankees e os Sulistas. Os Yankees versus os Rednecks. Tá certo? No final da guerra, eram conversíveis em ouro, com base em 40% do seu valor nominal. Ou seja, quem tinha deixado o ouro lá, quando foi buscar, só tinha 40% do seu valor. A partir de 1879, voltaram a ser resgatáveis em ouro até 1933, quando Roosevelt abandonou o padrão ouro e tomou o ouro de todo mundo. Saiu vitorioso o padrão ouro, uma vez que as nações mais avançadas tinham adotado o padrão ouro. Todas as demais seguiram o mesmo caminho. Depois das grandes aventuras inflacionárias da Primeira Guerra Mundial,
A maior parte dos países apressou-se em retornar ao padrão ouro ou ao padrão conversível em ouro. Nós já estudamos o que é um e o que é outro. Standard Gold Exchange Pattern e o Gold Pattern, né? O Gold Exchange Pattern, o ortodoxo. O padrão ouro foi o padrão monetário mundial da era do capitalismo, quando cresceram o bem-estar, a liberdade, a democracia, tanto política como econômica. Padrão ouro velho de guerra, hein? Para os partidários do livre comércio, sua virtude consistia precisamente no fato de ser um padrão internacional necessário às transações do mercado internacional de moedas e de capitais. Lembra que nós vimos isso lá no item aí para trás, 16, 14, quando a gente estava falando de padrão ouro, país A, país B, padrão ouro, padrão na mesma moeda, estudamos o padrão ouro, padrão prata, tá certo? Só nota de rodapé, só referência bibliográfica. Foi o meio de troca por intermédio do qual o industrialismo e os capitais ocidentais levaram a civilização para as partes mais remotas da superfície terrestre, destruindo preconceitos e superstições, plantando as sementes de uma nova vida, de um novo bem-estar, libertando mentes e almas e criando riquezas nunca antes imaginadas. Acompanhou o progresso triunfal e sem precedentes do liberalismo ocidental, pronto a unir todas as nações numa comunidade de nações livres que cooperavam pacificamente uma com as outras. E isso aqui é diferente de globalismo. Isso se chama globalização via comércio. Quer morar perto dos seus pares, não quer que ninguém diferente de você more perto de você. Beleza. Faça seu condomínio, coloque suas regras. Mas o comércio é feito. E ninguém se rouba porque o padrão ouro está lá. É fácil compreender porque as pessoas consideravam o padrão ouro como símbolo dessa histórica revolução, a maior e mais benéfica de todos os tempos. Todos aqueles que pretendiam sabotar a evolução em direção ao bem-estar, à paz, à liberdade, à democracia, abominavam o padrão ouro. E não apenas por causa do seu significado econômico. Para essas pessoas, o padrão ouro era o lábaro, o símbolo de todas as doutrinas e políticas que pretendiam destruir. Na luta contra o padrão ouro havia muito mais em jogo do que preços e mercadorias em câmbio. Existia o mercado da guerra, da submissão de povos. E aqui, para aqueles que assistem já há bastante tempo, mas aqueles que estão no começo, os nacionalistas condenam o padrão ouro porque querem afastar seus países do mercado mundial e estabelecer uma autarquia nacional a mais completa possível. Ah, Rodrigo, eu sou um nacionalista. Se você é um nacionalista, você é um socialista. Não tem como diferir uma coisa da outra. Os governos intervencionistas e os grupos de pressão condenam o padrão ouro porque o consideram um obstáculo que mais dificulta os seus desejos de manipular os preços e salários. Mas os ataques mais fanáticos contra o ouro partem daqueles que pretendem expandir o crédito. Para estes, a expansão do crédito seria a panaceia capaz de curar todos os males econômicos, reduzir ou até mesmo eliminar os juros, aumentar salários a preços em benefício de todos, com exceção dos capitalistas parasitas e dos empregadores exploradores, libertar o Estado da necessidade de equilibrar seu orçamento. Em resumo, fazer com que todas as pessoas decentes fossem prósperas e felizes. Somente o padrão ouro, essa diabólica invenção, aqui ele está tirando sarro, tá? Ele está fazendo uma antítese de economistas ortodoxos perversos e estúpidos estaria impedindo a humanidade de atingir uma prosperidade perpétua. O padrão ouro certamente não é um padrão perfeito ou ideal, Mises está falando. Não existe perfeição nas coisas humanas. Mas ninguém consegue sugerir-nos algo mais satisfatório que possa ser colocado no seu lugar. Hoje em dia, o 38 vai dizer que existe o Bitcoin. O poder aquisitivo do ouro não é estável. Mas as próprias noções de estabilidade, de imutabilidade do poder aquisitivo são absurdas. Num mundo em que haja vida e mudança, não pode haver estabilidade do poder aquisitivo nem no Bitcoin.
E aí voltem lá nos estudos do poder aquisitivo da moeda, e ele vai explicar por quê. Mesmo numa moeda que não se aumenta nem se diminui. Mesmo existem os encaixes pessoais. Mas tem que estudar para entender. Na construção imaginária da economia uniformemente circular, não há necessidade de meio de troca. Uma das características essenciais da moeda é a de ter um poder aquisitivo que varia. Já foi explicado. Na realidade, os adversários do padrão ouro do Bitcoin não querem estabilizar o poder aquisitivo da moeda. Querem dar aos governos o poder de manipular o poder aquisitivo sem ter que se preocupar com um fator externo, a saber, a relação monetária do padrão ouro. A principal objeção levantada contra o padrão ouro é que ele torna operante na determinação dos preços um fator que nenhum governo pode controlar: as vicissitudes da produção de ouro. Desta forma, uma força externa ou automática impediria o governo de fazer com que os cidadãos fossem tão prósperos quanto ele gostaria. Os capitalistas internacionais imporiam sua vontade e a soberania nacional seria desrespeitada. Seja como for, a futilidade das políticas intervencionistas não tem nada a ver com questões monetárias. Será mostrado mais tarde por que motivo todas as medidas isoladas de intervenção governamental nos fenômenos do mercado não conseguem atingir seus objetivos. Quando um governo intervencionista procura remediar os problemas criados com suas primeiras intervenções, e intervindo mais ainda, acaba convertendo o sistema econômico de um país num socialismo tipo alemão. O mercado interno fica completamente abolido e com ele a moeda e os problemas monetários, ainda que se mantenham alguns termos e expressões típicas da economia de mercado. Em ambos os casos, não é o padrão ouro que frustra as boas intenções da autoridade paternalista. O padrão ouro, ao fazer com que o aumento da disponibilidade de ouro dependa da lucratividade de produzi-lo, ou seja, de ir lá na mina e tirá-lo de lá, automaticamente limita o poder do governo de recorrer à inflação. O padrão ouro faz com que a determinação do poder aquisitivo da moeda seja independente das ambições e doutrinas dos partidos políticos e dos grupos de pressão. Isto não é um defeito do padrão ouro, é a sua principal virtude. Qualquer manipulação do poder aquisitivo é necessariamente arbitrária. Todos os métodos de manipular o poder aquisitivo baseados na descoberta de um padrão de referência supostamente objetivo e científico têm sua origem na ilusão de que as mudanças do poder aquisitivo podem ser medidas. Já foi explicado com tudo que vocês podem, né, lá atrás. Quem passou e está estudando já sabe. O padrão ouro impede que os políticos possam provocar mudanças de origem monetária no poder aquisitivo. Sua aceitação geral implica no reconhecimento de que não se pode enriquecer as pessoas pela impressão de moeda. A aversão ao padrão ouro origina-se na superstição de que os governos onipotentes podem criar riqueza a partir de pequenos pedaços de papel. Tem sido afirmado que o padrão ouro também pode ser manipulado. Os governos podem influenciar o nível do poder aquisitivo do ouro, seja pela expansão do crédito, mesmo quando mantida nos limites impostos pela conversibilidade dos substitutos de moeda, seja adotando indiretamente medidas que induzam as pessoas a reduzir o tamanho de seus encaixes. Isso é verdade. Não se pode negar que o aumento nos preços das mercadorias ocorridos entre 1896 e 1914 foi, em grande medida, provocado por tais políticas governamentais. Mas o que importa é que o padrão ouro limita muito a possibilidade de diminuir o poder aquisitivo da moeda. Os inflacionistas condenam o padrão ouro precisamente porque consideram essa limitação um sério obstáculo à realização de seus planos. O que os expansionistas
consideram como defeitos do padrão ouro são, na realidade, as razões de sua superioridade e de sua utilidade. O padrão ouro impede os governos de adotarem políticas capazes de provocar inflação em larga escala. O padrão ouro não falha. Os governos querem suprimi-lo porque estavam comprometidos com a ilusão de que a expansão do crédito é um meio adequado para reduzir a taxa de juros, para melhorar a balança comercial. Não obstante, nenhum governo é suficientemente poderoso para abolir o padrão ouro. Isso é bom, isso é maravilhoso. O ouro é a moeda de comércio internacional e da comunidade econômica supranacional que congrega toda a humanidade. Olha o que Mises está falando aqui. Não pode ser afetado por medidas de governo cuja soberania é limitada a um determinado país. Enquanto um país não for economicamente suficiente, no estrito sentido do termo, enquanto existirem algumas brechas na parede com que os governos procuram isolar seus países do resto do mundo, o ouro continuará sendo usado como moeda. Não importa que o governo confisque todas as moedas e barras de ouro e caia na mão, e caiam em suas mãos e castigue todos os que detenham ouro como se fossem criminosos. A linguagem dos acordos bilaterais, por meio dos quais os governos, prestem atenção, tentam eliminar o ouro do comércio internacional, evitam fazer qualquer referência ao ouro. Ou seja, os acordos que se faz tentam fazer, não vai fazer qualquer referência, mas os saldos resultantes desses acordos são calculados em ouro. Quem compra e vende no mercado internacional calcula as vantagens e desvantagens de suas transações em ouro. A despeito do fator de um país ter suprimido qualquer vínculo de sua moeda com o ouro, sua estrutura doméstica de preços permanece estritamente ligada ao ouro e aos preços do ouro no mercado internacional. Se o governo quiser dissociar a estrutura de seus preços internos daquela existente no mercado mundial, deverá recorrer a outras medidas, tais como tarifas proibitivas de importação, exportação e embargos. A estatização do comércio exterior, quer seja oficial, quer seja efetuada pelo controle do câmbio, não elimina o ouro. Os governos, enquanto comerciantes, comerciam usando ouro como meio de troca. Se Cuba faz comércio com alguém, e ela faz enquanto Cuba governo, porque é tudo estatizado, ela faz com o ouro como meio de troca. A luta contra o ouro, que é uma das principais preocupações de todos os governos contemporâneos, não deve ser considerada como um fenômeno isolado. É apenas um item no gigantesco processo de destruição que é a marca do nosso tempo. As pessoas lutam contra o padrão ouro porque querem substituir a liberdade de comércio pela autossuficiência nacional, porque querem substituir a paz pela guerra, querem substituir a liberdade pelo governo totalitário e onipotente. Pode ser que um dia a tecnologia descubra um método capaz de aumentar a disponibilidade de ouro a um custo tão baixo, a ponto de torná-lo imprestável para a função monetária. Quando isso ocorrer, o padrão ouro terá de ser substituído por outro padrão. É inútil querer saber hoje como esse problema será resolvido. Não temos a menor ideia sobre quais serão as condições no momento em que essa decisão tiver de ser tomada. Aqui Mises dá um spoiler, não sobre o problema que foi atingido. Não podemos fazer ouro tanto quanto queiramos, mas sobre o surgimento de uma nova moeda que consegue se valorar mais do que o ouro até o dia em que isso vai estar em equilíbrio, uma vez que a produção de ouro vai estar em determinado limite e as outras coisas, muito provavelmente, vão. E aí vai valer, obviamente, tudo que a gente aprendeu até agora, as regras de mercado. A gente encerra essa primeira aula do Padrão Ouro, espero que estejam gostando e espero que sejam loucos e aptos para entender por que esse subitem. Cooperação monetária internacional. Vamos ver quem é que manda no mundo. Até a nossa próxima aula.